Saúde, amados irmãos, da gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Deus seja louvado. Que hoje seja uma semana, que hoje inicie uma semana de bênção, de graça para cada um de nós. Estimo que todos os amados irmãos e ouvintes estejam na plena paz do Senhor Jesus. Que o Senhor possa te abençoar de forma tremenda e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Gostaria de pedir para os amigos ouvintes, também para os contatos, que possa se inscrever no meu canal e que possa também divulgá-lo, né? Me ajudando a fazer a obra do Senhor. Amados, nós estamos no final do ano, estamos em dezembro, fechando o ciclo do ano de 2024. Mas o ciclo mais importante da nossa que nós devemos tomar muito cuidado para fechá-lo e fechá-lo com chave de ouro é o ciclo da nossa vida. Então nós vamos ver a respeito da parábola da figueira, em que o Senhor nos alerta que nós devemos vigiar. Vigiar porque nós não sabemos quando ele virá. Então essa parábola é uma parábola que nós devemos realmente ter sempre em mente. Ela diz assim, aleluias, Deus seja louvado. Exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem os filhos, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava-se, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Não os perceberam, senão quando veio o dilúvio, os levou todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixará a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isso, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós percebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Aleluia, glória a Deus. Parábola do bom servo e do mau servo. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor demorará, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e a beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia que não se espera e em hora que não se sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Amados, a parábola da figueira e, em sequência, a parábola do bom e do mau servo, está falando de um alerta que nós devemos ter para a vinda do Senhor. Nós sabemos que Jesus está voltando e que o ponteiro do relógio da eternidade já está praticamente quase se fechando para dar meia-noite, para dar a volta do Senhor. Nós vimos isso também nas parábolas das 10 virgens,
na parábola anterior, caso alguém não tenha ouvido, pode acessar o canal e ouvir. Bom, nós vemos que o Senhor nos alerta para que nós venhamos a vigiar. E ele faz também uma observação que ninguém sabe o dia, a hora, nem os anjos, nem o Filho, né? Só mesmo Deus sabe esse dia e esta hora, e que nós fiquemos preparados. Mas, veja bem, nós temos que lembrar que tudo que está na Bíblia é para nos orientar para coisas que ou já aconteceram ou vão acontecer. Quando ele usa a Noé, não é, como exemplo, né, que fazia a arca e que evangelizava o povo, e ele fez esse processo durante 120 anos, e o povo estava muito alienado, estava muito distraído, dizendo está demorando demais. Na geração do meu bisavô, dizia que Jesus estava voltando, né? Na geração do meu avô, dizia, né, no caso de Noé, que o dilúvio estava vindo, na geração de meus pais, agora na minha geração, isso ainda não aconteceu. Não, isso é bobagem, isso não vai acontecer. Amado, a demora que nós sentimos é uma questão de que nós devemos entender que Deus é longânimo. O que Deus quer é que todos sejam salvos, que ninguém pereça, nenhum se perca, nem eu, nem você que me ouve, nem quantos ainda hão de ouvir. O Senhor quer que estejamos alerta, porque realmente esse dia virá. Quando chegamos na passagem do servo bom e mau, nós observamos que essa parábola retrata a volta também de Jesus. Então, o Senhor, com muitas terras, não é? Ele chama o seu servo e diz para ele, olha, eu vou viajar, não sei quando vou voltar, mas a casa precisa ter um andamento normal, precisa se pagar as dívidas, os funcionários, alimentar os animais, os domésticos da casa, e preciso que você tome a frente disso. Aquele empregado, aquele servo, né, na presença do Senhor, ele disse, não, senhor, fique tranquilo, eu fico muito satisfeito se o senhor confiar em mim, eu vou cuidar tudo direitinho, quando o senhor voltar, estará tudo em ordem. Bem, amados, a verdade é que, voltando à questão da volta de Jesus, como também voltará esse Senhor que representa Jesus, sabemos que para ficarmos em alerta constantemente, realmente é muito difícil. Realmente é muito exaustivo ficar numa tensão nervosa, é hoje, agora, é cedo, é de manhã, é de noite. Não. A parábola mostra o que o Senhor espera de nós. A parábola mostra que o Senhor saiu, confiou àquele servo, não é? O andamento da casa, o andamento da obra, não é? E quando ele voltasse, ele não estava esperando o servo na porta da sua casa, no portão esperando, porque, na verdade, quando ele voltasse, ele não iria avisar que estava voltando. Ele voltaria de forma inesperada. Mas o que ele esperava nesta sua vinda abrupta, repentina, encontrar o servo fazendo conforme ele havia designado. Então, ao voltar, se aquele servo estivesse bebendo, comendo, espancando os serviçais da casa, deixando contas atrasadas, não dando comida suficiente para os animais, não olhando as plantações, deixando as coisas correr, dizer, não, ele viajou para muito longe, não vai voltar tão cedo. E isso, se o servo, né, pensando assim, o seu senhor chega, pega-o, como diz, com a boca na botija.
fazendo a maior bagunça, a maior bandalheira, não respeitando o concordado, o acertado dele fazer esse serviço, aí esse senhor vai ficar bastante aborrecido. Vai dizer: servo infiel, eu não te pedi que cuidasse de tudo para mim? Agora você saia. Você não tem parte comigo, você não vai receber nada de mim. Muito pelo contrário, aquele servo aplicado, sabendo que o seu senhor vai voltar e não sabe quando, dando o alimento para os domésticos da casa, lá administrando o serviço da casa, juntamente com os outros que ali estavam, mas esse servo era um capataz, era um homem responsável, não é? Que cuidava de tudo, pagava as contas, alimentava os animais, cuidava da lavoura, o mato não cresceu, não tomou conta da propriedade, ele sempre cuidando. Este senhor chega, encontra esse servo trabalhando, não é? Fica muito feliz. E chama o servo e diz: servo bom e fiel, te darei, né, a paga para essa sua fidelidade. Então, nós vemos aqui, né, no versículo 50, né, virá o Senhor daquele servo em dia que não se espera, em hora que não se sabe, né? E para um ele vai galardoar, ele vai presentear, vai chamar de bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Esses servos fiéis somos nós, os cristãos, que estamos como embaixadores de Cristo, divulgando a palavra dia, noite, falando, alertando as pessoas da necessidade de buscar o Senhor, não é? Então, não estamos no portão esperando o Senhor sentados, de braço cruzado, estamos na labuta, no trabalho. E ele pega e diz assim, aleluias, que em verdade vos digo que lhes confiará todos os seus bens. Qual o bem maior para nós do que a salvação? Qual o bem maior do que entrarmos no reino de Deus? Qual o bem maior do que recebermos a vida eterna nas mansões celestiais de Cristo Jesus? Mas há dois grupos de pessoas, os fiéis e os infiéis, os prudentes, os imprudentes. Os imprudentes encontrando-se ali, achando que devido os bens estar na mão dele, podia gastar à vontade, podia convidar pessoas fora da casa para comer, para se divertir, não é? E nisso o servo é surpreendido com a volta do Senhor. Que esse servo negligente não seja eu ou você. Saiba que você e eu, nesta condição de negligência, não teremos como nos desculpar, não teremos como dizer, Senhor, Senhor, por isso, por aquilo. Não, o Senhor não vai gostar, vai ficar irado, e ele dirá essas palavras, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas, com os falsos, e ali haverá choro e ranger de dentes. Esse lugar é o lugar onde o fogo não se apaga, os vermes não morrem, e há rangidos de dentes eternamente. Então, o Senhor espera de nós isso, é a prontidão de estarmos fazendo o que nos cabe, seja pouco, seja muito, mas com fidelidade. O que nos cabe é o Senhor verdadeiramente chegar e nos encontrar no trabalho, na lida do dia a dia. Isso é que vai agradar o Senhor. Isso é que vai agradar e vai nos galardoar com a vida eterna. Então, amados irmãos, ser vigilante, ser pessoas que realmente
Tem temor do Senhor. Não importa quanto tempo passe e quanto tempo falte para o Senhor voltar. Nós vemos que o Senhor jamais diz, voltarei tal dia ou tal hora, em tal momento. Não, Ele só diz, voltarei. E Ele espera que seus servos, suas servas, estejam trabalhando, cada um na sua função, na sua habilidade, na sua capacidade, servindo, no nosso caso, o reino. Amém? Amados, preste muita atenção na tua vida. Você não sabe o dia de amanhã. O dia de amanhã, para cada um de nós, é um mistério. Claro que nós temos uma programação de vida, não é? Amanhã é dia de eu ir ao mercado, ir à feira, amanhã é dia de eu ir a uma consulta, amanhã é o dia em que eu vou tirar para fazer uma organização na minha casa, não é? Mas são realmente prognósticos, são realmente intenções, não é? Mas ninguém sabe se vai acontecer, porque o dia de hoje é o dia principal. Amanhã, se vivermos, tornará a ser hoje novamente. E nesse dia, nós possamos estar dia a dia vigilante, buscando o Senhor. Alerta de que se Ele chegar agora, nesta hora, amanhã, em que hora que for, nos encontrará trabalhando e bendizendo o seu nome. Essa parábola da figueira, ela é muito importante, porque nós devemos saber, aleluias, que o Senhor, Ele deixa determinado a sua volta, mas também deixa claro que nessas duas classes, dos que obedecem, dos que não obedecem, dos que estão em prontidão, dos que não estão, né, serão galardoados conforme a sua postura perante a responsabilidade dada a cada um deles. Amém? Então, eu espero, meu amado irmão, minha amada irmã, que você seja uma pessoa bastante responsável, que quando na vinda de Jesus você possa descansar, fechar os seus olhos e ser arrebatado pela luz de Cristo e ali ouvir do Senhor, bendito meu servo, bendita minha serva, entrai e regozijai do meu reino. Jamais queira estar na companhia dos que vão ouvir que ele é imprudente, que ele realmente é responsável e que o Senhor não tem nada a dar para ele, a não ser aquele lugar onde o fogo não se acaba e os germes nunca morrem. Deus seja louvado, Deus seja agradecido. Eu oro para que você esteja na lida, na dinâmica do dia a dia e que, quando isto acontecer, porque há de acontecer com cada um de nós, você esteja realmente preparado para a vinda do Senhor, nosso Rei e Salvador. Amém? Vamos orar? Chodre bihade gandaraviche, bigabaste cuidare biandale fatre mahale vicondrogo, bigabaste cuidare vicessere bicondrogo, bigabaste cuidare vicessere bicondrogo, seleviash, de gandaraviche sidale fatre maha. Deus, nós estamos na virada de um ano, muitos sonhos foram realizados, muitos nem sequer entrou na planilha para começarmos a desenvolvê-los. Mas o maior plano que nós devemos ter é a salvação de nossas almas. Glorificado seja o Senhor, engrandecido seja, que nós estejamos trabalhando na lida, cada um aonde o Senhor pôs, granjeando frutos, não é? Para que quando o Senhor chegue tenha realmente muita dispensa. Aleluia, glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa cada um dos meus irmãos com toda sorte de bênção. Abençoa, Senhor,
cada um que tem nos ouvido, que tem nos seguido, e que eles sejam mais que vencedores em Cristo Jesus. Que eles possam verdadeiramente estarem tranquilos, de consciência tranquila de que eles estão fazendo o que o Senhor assim determinou. Amém? Se alguém estiver enfermo, que possa receber cura. Se alguém estiver desempregado, que as portas possam se abrir. Se alguém estiver, aleluias, necessitando de paz, que o Príncipe da Paz conceda a cada um de vocês a paz que transcende todo entendimento. Vamos receber a bênção que está em Número, capítulo 6, versículo de 24 e 26, que diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz, e todos que me ouvem digam amém. Amados irmãos, tenham uma semana gloriosa na presença de Deus, trabalhando para o reino, certo e seguro que a qualquer hora, se o Senhor não voltar, nós iremos para Ele, e que não possamos chegar frente a seu trono de mãos vazias, amém? Deus abençoe cada um de vocês,